Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai gravar uma aula que, na verdade, era para ter sido uma live, né? Uma live na sexta-feira passada, que tiveram vários problemas técnicos, e aí a live acabou sendo cancelada, porque ninguém conseguiu ouvir nada, enfim. E aí eu resolvi fazer um vídeo, tá? E vou enviar o vídeo para o pessoal que estava cadastrado para assistir a live, e vou disponibilizar para o restante da galera aí pelas mídias sociais, tá certo? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Maria Amélia, sou professora de Direito Administrativo. Eu dou aula para o pessoal que está estudando aí para concurso público, para o pessoal guerreiro que não desiste nunca e não tem mesmo que desistir. Também para o pessoal que está estudando para o exame da ordem, que também é a galera guerreirinha que está entrando no jogo agora, né? Quase todos. Alguns já estão no jogo, mas também estão aí batalhando para conseguir esse espaço, a sua OAB, enfim, cada um correndo atrás do que sonha, do que almeja, que é o mais importante. Também dou aula de apoio para a galera que está na faculdade, que tem dificuldade, que não tem às vezes horário para estudar, que está precisando de um help, de uma ajuda, enfim. Prova para toda a obra no direito administrativo, e se pedir com jeitinho, a gente ainda ajuda em mais alguma coisa. Tá certo? Bom, como eu falei, eu sou professora de Direito Administrativo, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma matéria bem básica, uma matéria bem inicial, uma matéria que serve para quem está começando e uma matéria que serve também para quem já está estudando há algum tempo, porque é uma matéria que sempre cai para tudo, que é a base de tudo, e é o que eu sempre falo também, que treino duro, jogo fácil. Talvez não tão fácil, mas talvez um pouco mais fácil, né? Então, a gente vai falar sobre os princípios explícitos do direito administrativo, que são aqueles princípios que se encontram no artigo 37 da Constituição, e por conta disso eles são chamados de explícitos, tá? Vale destacar que obviamente não são os únicos princípios, o estudo do direito tem muitos princípios, o ramo do direito administrativo tem diversos outros princípios, né? Os chamados, inclusive, princípios explícitos, que numa outra oportunidade, com certeza, eu vou ter o imenso prazer de estar ajudando vocês a estudar também. Só que hoje a gente vai estudar os princípios básicos, né? Que são 5 princípios, e antes de começar a falar sobre eles, eu queria dar uma explanaçãozinha pequena para vocês sobre o conceito de princípios. Nada muito grande, nada que se estenda muito, só mesmo para vocês terem uma noçãozinha, né, sobre o que a gente está falando, tá? Os princípios, eles são os norteadores das regras jurídicas, do ordenamento jurídico. Porque o que são as regras? As regras, elas são aquilo que a sociedade entende necessário que seja preservado, como, por exemplo, o direito à vida, o direito à locomoção, o direito à liberdade, enfim, uma série de direitos, de deveres, de garantias que a gente poderia ficar aqui horas e horas e, quem sabe, até dias falando sobre todas essas situações, né? Mas essas regras, elas são as regras que a sociedade entende como os valores que devem ser protegidos, certo? Aquilo que a sociedade considera importante que o Estado proteja, que o Estado se disponibilize a resguardar a gente. E a partir daí a gente pode entrar falando sobre os princípios. O que seriam os princípios? Os princípios seriam o norte desses regramentos, como, por exemplo, vou dar um exemplo de direito administrativo. Quando a gente fala em licitação e a gente fala no princípio da igualdade entre os licitantes, ou seja, aqueles que vão competir numa licitação. A gente está preservando o quê? O princípio da igualdade. A gente está garantindo que todos aqueles licitantes, eles compitam por igual dentro desse certame licitatório. Então, esse artigo da Lei 8666, que reza por essa igualdade entre os licitantes, ele surge em prol do quê? Do princípio da igualdade. E a igualdade, de fato,
é algo que a sociedade deseja que seja preservado. Então, a partir da igualdade, surgem vários outros regramentos baseados na igualdade, como, por exemplo, a não discriminação de raça, de sexo, de idade, enfim, e vários outros exemplos baseados no princípio da igualdade, por exemplo. Então, a partir daí, a gente conclui o que sejam os princípios, né, que são a base, a valoração do regramento, a partir de onde surgem, né, as bases para as regras, para aquilo que a gente deve preservar. Tá certo? É importante também destacar que, diferente das regras, né, as regras elas possuem uma hierarquia. Uma regra ela jamais pode, por exemplo, ir contra a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, seja ela uma portaria, seja ela uma lei ordinária, uma lei complementar, e nem mesmo uma emenda pode ir contra a própria Constituição. Emenda, que eu quero dizer, significa as regras que modificam a Constituição. Então, nada pode ir contra a Constituição porque existe essa hierarquia dentro do ordenamento jurídico. Já os princípios eles não obedecem à hierarquia, os princípios eles devem ser harmonizados entre eles. Um princípio não é mais forte, nem maior e nem absoluto. Um princípio não pode ficar acima do outro. Os princípios eles devem ser tratados por igual e dentro de uma situação eles serem alocados e harmonizados. Por exemplo, numa situação em que existe um direito adquirido e que depois de determinado tempo se percebe que aquele ato jurídico ele é um ato ilegal. É um ato que vai contra o princípio da legalidade. Então, ele seria um ato nulo, né? E aí o que a gente faz? Bom, nossa, princípio da legalidade, importantíssimo, né? Princípio baseado no direito. E agora? Vamos anular. Não, a gente não vai anular. A gente primeiro vai analisar toda uma situação e aí a gente pode verificar o quê? Que, não, mas esse ato, poxa, esse ato, ele protege um direito líquido e certo de muitos e muitos anos de determinado grupo de cidadãos. Então, se a gente anular esse ato, a gente vai estar retirando do ordenamento jurídico esse direito. A gente vai estar retirando desse grupo de cidadãos esse direito. O que será que vale mais a pena preservar? Né, o direito líquido certo já garantido dessas pessoas, ou em prol do princípio da legalidade, retirar esse direito de todo mundo? O que vai ser mais prejudicial? Ou o que pode ser mais benéfico, de uma maneira geral? Não, então, nesse caso, o princípio da legalidade vai ter que ser, a gente chama de mitigado, ou seja, ele vai ter que ser colocado de lado em prol da defesa de outros direitos que vão ser preservados. Tá ok? Bom, então é isso a parte básica que eu queria passar para vocês sobre princípios. É importante vocês terem a noção dessa abstração do princípio, né? Dessa ideia de que de que eles são parâmetros que devem sim ser seguidos, tá? Por todo o ordenamento jurídico, e não só pelo ordenamento jurídico, importante dizer, mas como também, obviamente, pelos atos administrativos, que é o que, de fato, né, o direito administrativo vai falar. Então, tanto o judiciário, como o legislativo, como o executivo, seja na execução de leis, na execução dos atos administrativos, ou seja, na sua função legislativa, devem sempre preservar pelo cumprimento dos princípios. Ok? Então vamos lá, vamos entrar agora no nosso primeiro slide e dar início à nossa aula de princípios explícitos do direito administrativo. Tiago. Eu sou bem mais bonita assim. Até que eu gostei. Só que eu não tenho. Enfim. Expliquei bem e expliquei sem ler. Não sei se você percebeu. Essa é a primeira parte do slide. Expliquei legal. Sem ler. Já é um progresso. Parabéns. De nada. Vamos lá agora, como a gente faz. Continuar. Gravando? Sim.
Bom, então, gente, o primeiro slidezinho, né? Com a minha foto, que tá um pouquinho diferente, não sei, acho que o pessoal caprichou aí, mas tá boa, tá bonita. Bom, vamos passar aqui. Opa, a dificuldade técnica da pessoa é evidente. Bom, aqui. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, como eu falei para vocês, os princípios explícitos. Amor, não tá aparecendo na minha carinha aqui. Não vai aparecer. Você falou pra eu tirar. Você não falou pra eu tirar? Ah, você tem razão. Pode seguir. Eu não tô com o juízo perfeito. Não gostei da levantadinha de sobrancelha. Ah, até sair do lugar. Volta pro primeiro slide, né? Bom, então, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora aqui a falar sobre os nossos queridos princípios. Aqui o nosso primeiro slide com a minha fotinha caprichada, bonita. Nesse dia eu estava de escova, de lente, maquiada. Então, por isso que eu tô tão diferente, que nem vocês me viram ainda agora, que eu não tô tão bem preparada, né? Que nem no dia dessa fotinha 3x4 aí. Mas isso não é importante no momento. Bom, vamos começar a falar sobre o que importa aqui, são os princípios explícitos do direito administrativo. Como eu já tinha falado para vocês, esses princípios eles estão no artigo 37 da Constituição Federal. Eu vou dar uma lidinha rápida e vou dar uma explicaçãozinha bem rápida para a gente já partir para o que importa, né? Que são os conceitos e os principais tópicos de cada um deles, ok? Bom, vamos lá. Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, o principal aqui é a gente falar sobre a administração pública direta e indireta. Por quê? Quando ele fala em administração pública direta e indireta, ele está falando da administração como um todo, não só da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ele está falando aqui da administração pública, seja ela vinda da administração direta, tanto dos órgãos diretos da administração, do executivo, do legislativo e do judiciário, como também quando ele fala da administração indireta, e aqui ele está falando das autarquias, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das fundações. E também ele está falando aqui a respeito das pessoas que trabalham no sentido de atender a administração pública, como, por exemplo, terceiros que recebam fomentação, recebam dinheiro, digamos assim, né, de uma maneira mais clara, da administração pública para exercer atividades públicas. Então, essas pessoas, sejam elas pessoas jurídicas ou pessoas físicas, elas também devem seguir os princípios do direito administrativo, os princípios da administração como um todo, já que, por sua vez, elas também exercem atividades públicas, né? Então, é óbvio que elas também têm que seguir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Então, a gente conclui que, seja qual for o poder, ou seja, qual for a vertente administrativa, seja ela direta ou indireta, ou até mesmo entidades ou pessoas que colaborem de alguma forma com a administração pública, quaisquer delas devem sempre obedecer aos princípios da administração pública, tá ok? Bom, passando aqui para o próximo slide, a gente vai começar agora pelo princípio da legalidade. Bom, o princípio da legalidade, ele é o princípio basilar do Estado de Direito, ou seja, ele consiste
na ideia de que o Estado ele deve se submeter às regras, às normas que ele mesmo dita. Ou seja, como eu explanei para vocês, quando eu estava explicando, mais ou menos, né, o que significam os princípios, a lei ela é a voz do cidadão, ela é a vontade do cidadão. Então, cabe à administração o quê? Tornar concreto esse interesse. Ou seja, transformar esse interesse, conforme eu já tinha explicado, em lei. Ou seja, aquilo que fere a lei vai contra o interesse da sociedade. Ok? Então, assim fica fácil a gente entender por que a gente fala que quando se fere uma lei, a gente vai contra o princípio da legalidade. Por quê? Amor, deu pau aqui. Deu pau. Em mim. Não tem problema, pode. É só falar corta. Corta que eu corto. Corta. E falar de onde começa. A lei, ela nada mais é do que... Eu vou começar tudo de novo. Como assim começa tudo? O slide. Bom, então, o primeiro princípio de que a gente vai tratar é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele nada mais é do que o princípio basilar do Estado de Direito. Ele é a base. Sem a legalidade, o Estado ele não progride, não vai para frente. E por que ele é a base? Porque ele é o princípio basilar? Porque a legalidade ela defende as leis no sentido de que tudo aquilo que está na lei, como eu já tinha explicado mais ou menos para vocês, é exatamente aquilo que a sociedade quer que seja protegido. Ou seja, tudo aquilo que a sociedade tem interesse que o Estado tome conta, que o Estado não deixe que seja ofendido, né? Então fica fácil da gente entender por que a gente fala que quando uma conduta de um agente fere a lei, fere a legalidade, ela é nula. Por quê? Porque ela vai contra a vontade da sociedade. Ela fere uma lei e, por sua vez, fere a vontade da maioria. Ela fere a vontade daquilo, ela fere aquilo que a gente espera que seja protegido. Então, quando uma lei ela é descumprida, o princípio da legalidade, consequentemente, é descumprido, o que gera a nulidade daquele ato, tá certo? Bom, existem duas formas da gente decretar a nulidade dos atos em prol do vício de ilegalidade. Tá? A primeira é a autotutela, é quando a administração pública reconhece essa nulidade. A administração pública, passado um determinado tempo, analisa aquele ato e ela mesma percebe que aquele ato contém uma nulidade. E a administração pública, ela tem o poder, dever de anular aquele ato, ok? A segunda forma da gente determinar a nulidade de um ato por vício do princípio da legalidade seria pelo judiciário. Nesses casos, seria não por atitude do judiciário, que obviamente não pode intervir no ato administrativo, não de ofício, não por sua própria vontade, mas o judiciário pode sim, quando houver ilegalidade, agir por meio por via, né, de ações próprias que sejam movidas no judiciário a pedido, né, para que determinado ato seja anulado em função de desobediência ao princípio da legalidade, tá? Uma outra coisa importante aqui da gente destacar, que inclusive bem importante, que está aqui no slide, nesse primeiro tópico, é com relação à lei em sentido amplo, porque quando a gente fala em legalidade, a gente pensa logo assim, uma lei civil, ela é inconstitucional, ela vai contra a Constituição, então ela vai contra o princípio da legalidade, bababá, bababá. Só que assim, quando a gente fala em
e contra a legalidade, a gente está falando em lei em sentido amplo. E o que significa lei em sentido amplo? Significa que um ato administrativo ele não pode ir contra um decreto, uma regulamentação, uma portaria, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma lei constitucional, obviamente. Enfim, o sentido amplo é qualquer tipo de disposição legal, tá ok? Então, a legalidade ela deve ser obedecida num contexto amplo, num contexto geral. Nenhum tipo de norma pode ser desobedecida, sendo sujeita a ser anulada em função do princípio da legalidade, tá ok? Bom, um segundo ponto aqui é quando a gente fala a respeito da legalidade em função dos particulares e em função do administrado. Quando a gente fala nos indivíduos no campo privado, a gente diz que os indivíduos eles podem fazer tudo aquilo que a lei não veda. Ou seja, o princípio da legalidade na vertente de princípio da reserva legal ou princípio da legalidade geral. Isso significa o quê? A autonomia de vontade do administrado. Ou seja, o administrado ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? E aí, com base nessa autonomia de vontade, com base nessa previsão constitucional, que está no artigo 5º, inciso 2, eu vou ler para vocês esse inciso para tornar as coisas um pouquinho mais claras. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Esse é o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ou seja, o administrado, ele só é obrigado a fazer alguma coisa quando a lei determina que ele o faça. E ele só não pode fazer uma coisa quando a lei proíbe. Essa é a reserva legal ou legalidade geral, tá ok? Já o administrador, as coisas mudam um pouco de figura, porque com relação ao administrador, a gente fala no princípio da legalidade estrita ou da legalidade administrativa. Isso é, o administrador, ele só pode atuar, ele só pode agir em consonância com a vontade da lei, ou seja, ele tem que agir de acordo com o que a lei determina. Ele só pode agir quando a lei autoriza e em nome da legalidade administrativa, ou seja, em nome daquilo que a lei está determinando que ele faça. Porque, diferente do administrado, o administrador ele não age com a vontade pessoal, ele age de acordo com a vontade geral, ele age de acordo, obviamente, com a vontade da sociedade. Então, ele não pode virar, assim como o administrado, e dizer, eu vou fazer um contrato, eu vou dispor de cláusulas, e desde que essas cláusulas não sejam contra a lei, eu vou assinar esse contrato, vou registrar, e vou seguir com ele adiante. Não, porque essa é a vontade do administrado, dos dois administrados, por exemplo, em acordar. Não, o administrador, ele não pode agir desse jeito, porque ele tem que agir de acordo com a vontade geral, ele tem que agir de acordo com as pretensões gerais, e não em prol de nenhuma pretensão pessoal. E essa é a grande distinção entre a legalidade para o administrado e para o administrador. O administrador, ele só pode fazer o que a lei determina, e o administrado pode fazer aquilo que a lei não proíbe que ele faça. Bom, então a gente consegue perceber bem essa diferença, né? A gente tem até um ensinamento do Eli Lopes Meirelles que ele diz que na administração pública não há vontade pessoal, e de fato não há. Na administração pública o que existe é a vontade de atingir a finalidade pública, né? O administrado ele não tem espaço para escolhas, né? Ao menos, por exemplo, nas atas de atuação discricionária, quando a escolha é possível, até mesmo assim, a lei vai dizer para ele, olha, administrador, você pode agir do modo A ou do modo B, você escolhe, mas você não pode fugir disso,
Tá, ok? Então é importante, porque isso daí pode até gerar uma certa pegadinha, um certo desconforto na hora de a gente responder alguma questão, porque a gente pensa, bom, tá, legalidade, mas e o ato discricionário? O ato discricionário diz que o cara pode chegar lá e fazer o que ele quiser. Não é bem assim. Ele pode fazer o que ele quiser, desde que esteja previsto na lei. Então, até mesmo quando existe a discricionariedade, existe sim um limite que a lei impõe à administração. Tá ok? Bom, por fim, é importante a gente falar, como sempre no direito, das exceções, tá? As exceções existem no princípio da legalidade, os princípios, eles não são princípios, eles são princípios que podem sim serem preteridos, podem ser, como a gente já conversou, podem ser colocados de lado, né? Tanto para dar espaço a um outro princípio que naquele momento ocupa uma função mais importante, como também em algumas situações previstas na Constituição que restringem o princípio da legalidade. Bom, mas que seriam esses princípios? Devem ser situações extremamente importantes, né, para a gente abrir mão do princípio da legalidade. E, de fato, são situações importantes na qual se permite à administração extrapolar os limites da lei, ou seja, ir além em situações de gravidade, excepcionais, urgentes, relevantes. Alguns exemplos que eu posso dar para vocês por exemplo, o estado de defesa, tá? Que está no artigo 136 da Constituição, o estado de sítio, que é o artigo 137 e 139, e a medida provisória. A medida provisória, ela tem sido bem utilizada ultimamente, né? Pela nossa atual presidência, e é quando o Poder Executivo age como se legislativo fosse, digamos assim, e por via de um procedimento mais rápido do que o processo legislativo, o processo legislativo comum, digamos assim, determina uma medida que tem força de lei, editada pelo Executivo, e essa medida ela pode impor restrições, pode trazer direitos, e, enfim, e tanto o estado de sítio, como o estado de defesa, como a medida provisória, são situações para enfrentar questões excepcionais, urgentes e relevantes. Tá? Uma outra questão que tem aqui no slide, que já ia passar aqui batida, mas eu estou olhando aqui, eu me lembrei, é a diferença entre legalidade e legitimidade. Por serem palavras similares, às vezes as pessoas podem confundir. Então, por isso que, como eu falei, eu procurei pegar aqui situações, pontos que são importantes, e não só simplesmente explicar, o que é legalidade? Legalidade é infringir a lei. Isso todo mundo já sabe, né, gente? É só ler o princípio da legalidade que a gente deduz. Mas existem situações, existem aqueles detalhes que eu falei com vocês no começo da gravação, que são coisas que a gente esquece, que a gente deixa passar, que passa batido, que depois a gente fica legalidade, legitimidade, mas não é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa. A legalidade, você infringir a legalidade é você agir em desacordo com a lei. Tá? Então, você infringe, obviamente, ao princípio da legalidade, que é o princípio que a gente está estudando aqui. Já a legitimidade é a desobservância de qualquer outro princípio, inclusive o da legalidade. Logo, se você fere o princípio da legalidade, você fere a legalidade e a legitimidade, porque um ato que vai contra os princípios, né, sejam eles quais forem, é um ato ilegítimo, é um ato passível de anulação, é um ato que pode vir a ser nulo. Então, quando você infringe a impessoalidade, a eficiência, a finalidade, enfim, qualquer princípio, tá? Você está infringindo a legitimidade, esse ato ele não é legítimo. E quando você fere a legalidade, você está agindo em desacordo com o princípio da legalidade, óbvio, é um ato ilegal. Sendo um ato ilegal, infringindo um princípio,
é também, por sua vez, um ato ilegítimo, tá ok? Bom, então eu acho que isso era tudo que eu tinha para falar sobre o princípio da legalidade. Então, vamos passar aí agora para o próximo princípio, que é o princípio da impessoalidade. Bom, o princípio da impessoalidade é um princípio bem, vocês vão até daqui a pouco ficar assim, nossa, essa professora toda hora fala que isso é importante. Essa professora toda hora fala que isso vai cair. Mas é porque, na verdade, esse tema, ele realmente cai, acho que em 90% das provas. E aí a gente vai lembrando de coisas que já caíram e aí acaba comentando, né? Importante, cai. Esse cai, então eu vou dizer já que o princípio da impessoalidade, ele cai muito. E cai sobre os 3 aspectos que eu vou passar para vocês. Os aspectos da isonomia, da finalidade pública e da não promoção pessoal. Tá? Bom, vamos começar pelo princípio da impessoalidade, pela ótica do princípio da isonomia. Significa dizer que a administração pública ela deve tratar os administrados por igual, sem qualquer tipo de benefício, de condição ou de interesse pessoal. O princípio da isonomia é aquele princípio que ele preza pela não discriminação, significa tratar de maneira igual pessoas em situação igual, sem que haja diferença entre eles. E aí, um exemplo bem clássico, tá? E que se adequa bem à situação da maioria, é o concurso público. Quando a gente faz um concurso público, todos estão competindo por igual, todos estão concorrendo por igual a uma determinada vaga. Então, independente se é idoso, se é jovem, se é branco, se é negro, se é homem, se é mulher, não importa. Todos vão competir por igual aquela vaga, nas mesmas situações, no mesmo horário, com o mesmo tempo de prova, com as mesmas questões. Então, isso prima pelo princípio da isonomia. Muitas vezes cai nas provas associando o princípio da impessoalidade ao princípio da isonomia. E aí as pessoas se confundem, poxa, mas não tem nada a ver. O que tem a ver ser impessoal com você ser isonômico, com você tratar as pessoas iguais? Sim, tem muito a ver. Você quer ver? Quando você dá igualdade para todo mundo competir num concurso público, você está tratando todo mundo igual, ok? Independente de raça, de sexo, de idade, ou seja lá do que for. Quando você está tratando todo mundo igual, você está respeitando o princípio da isonomia, ok? E quando você não está fazendo diferença de pessoa para pessoa, você está agindo o quê? De acordo com o princípio da impessoalidade. Porque você não está discriminando, porque a pessoa A é uma mulher e a pessoa B é um homem. Então, você está sendo impessoal. Logo, você está sendo isonômico e impessoal. Então, com esse exemplo fica bem claro, né? Por que a impessoalidade e a isonomia, elas caminham sim lado a lado. Bom, vamos lá agora para as exceções, que é a parte legal, que eu vou dizer de novo que a banca gosta. Mas, bom, existe as exceções, ainda falando de concurso público, que são as exceções que criam, sim, situações em que se limita em que se permite uma atuação discricionária, discriminatória é uma palavra pesada, né? Diferenciatória, digamos assim, tá? O STF, ele entende que para que existam essas diferenças, que são necessárias 3 condições para que essas diferenças sejam legítimas. A primeira condição, tá? Para que essa isonomia seja ultrapassada com relação ao concurso público é que haja pertinência entre o critério de discriminação e a atividade do cargo. Tem que ter uma lógica, um sentido para que essa discriminação aconteça, tá? E essa lógica, esse sentido tem que estar de acordo com a atividade do cargo. O segundo critério, determinado pelo STF, é que esse critério ele seja fixado em parâmetros razoáveis, ou seja, dentro de uma razoabilidade, né? Obedecendo assim, mas o princípio que é o princípio da razoabilidade. E a terceira
exigência da STF é que esse critério ele tem a previsão não só no edital, e sim ele tenha uma previsão legal. Todo edital, antes de ser publicado, antes de vir a público, né, ele tem uma lei. Ele tem uma lei que é autorizativa desse edital. Além disso, existem leis que determinam e especificam os cargos, por exemplo, um cargo de técnico de atividade judiciária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse cargo, ele tem leis, ele tem, provavelmente, regulamentações internas do tribunal, e todas essas leis, elas são consideradas antes do edital, ou seja, se não existe uma previsão legal que justifique essa discriminação, não adianta ter essa discriminação no edital, porque essa discriminação ela vai ser inválida, ela vai ser nula. Então, a terceira condição para que essa diferença seja concebida é que, além de estar no edital, ela também esteja em lei. Tá ok? Bom, a segunda ótica do princípio da finalidade é que, desculpa, da finalidade, eu falei da impessoalidade. Na verdade, a segunda ótica da impessoalidade é exatamente o princípio da finalidade. O que isso significa dizer, né? Significa dizer que o princípio da finalidade, ele nada mais é do que o fim da atividade pública, o obedecimento ao interesse geral, ou seja, é dizer que qualquer ato, ele sempre deve ter o favorecimento público, ou seja, um ato que ele não favorece a maioria, né, o interesse público, ele é um ato impessoal, ele é um ato pessoal, ele não é um ato impessoal, por quê? Um ato impessoal, ele não vê a quem atende, ele atende a todos, ele obedece à finalidade quando ele cumpre o interesse geral, ou seja, independente da pessoa que está sendo atingida. Ele busca coincidir com o interesse público e não com o interesse particular. A partir do momento que um ato ele é criado com o intuito de atender um interesse pessoal, ele descumpre a finalidade, que é o interesse geral, certo? Ele descumprindo o interesse geral, a finalidade e sendo um ato pessoal, logo, ele desobedece o princípio da impessoalidade. E aí entra uma questão interessante, tá? Que eu coloco para vocês. É possível que o interesse público ele coincida com o interesse particular em algum determinado momento ou não? Ou eles vão sempre colidirem? O interesse pessoal e o interesse público, eles jamais vão poder caminhar juntos quando a gente fala no ato administrativo. Bom, a resposta é que sim, que é possível. É possível que um ato, como por exemplo um ato negocial de compra e venda entre a administração pública e o empresário, favoreça tanto alguém de maneira pessoal, como os administrados de uma maneira geral. É um exemplo bem fácil de se compreender, é a compra de uma propriedade pela administração de um empresário, por exemplo, e dessa compra, a administração ela quer construir um hospital, que vai favorecer o quê? Os administrados, que vai favorecer o quê? O interesse geral. E, em contrapartida, quem vai receber, que é o dono, né, do terreno, que é uma vantagem pessoal, que não tem nada de não tem nada de interesse público nisso, né? Esse dono também vai ser favorecido, porque ele vai receber pela venda do imóvel dele. Então, aí a gente tem um encontro do interesse público, quando da compra do imóvel a fim de que se crie um hospital para a população, e o interesse privado, que é, no caso, o dono do imóvel que vai estar vendendo esse bem para a administração. Tá certo? Então, nesse caso, não tem desrespeito nem ao princípio da finalidade pública, nem ao princípio da impessoalidade. A terceira e última ótica da impessoalidade é quando a gente fala a respeito da vedação
pessoal do agente. Bom, essa eu acho que é até mais simples, a gente infelizmente vê com frequência, e consiste quando os atos eles são atribuídos aos agentes, ao invés de serem atribuídos à administração. Os atos eles devem ser vistos como manifestações do poder público e não do agente. O agente que cria, ou que determina, ou que executa determinado ato, ele serve somente de meio para que esse ato seja realizado. Por exemplo, situações comuns que são proibidas pelo princípio da impessoalidade é a utilização de nomes, de símbolos, de imagens que promovam autoridades, servidores públicos, em atos, em programas, em obras, em serviços, em campanhas, enfim, qualquer tipo de utilização do dinheiro público em que se manipula a utilização de nomes, de imagens e de qualquer outro tipo de associação pessoal daquele que está, entre aspas, né, promovendo aquele ato, ela é ilegal, ela é ilegítima e ela fere ao princípio da impessoalidade. Gente, eu corrigi para o ilegítima, porque, como eu falei para vocês, quando um ato ele fere quaisquer dos princípios, né, com exceção do princípio da ilegalidade, que aí fere a legalidade, ele é um ato ilegítimo, tá ok? Então, esse ato que é pessoal, né, ele é um ato ilegítimo e, portanto, passível, sim, de anulação. Como, por exemplo, a gente não pode ter uma obra pública e o prefeito colocar lá, esta obra foi realizada pelo prefeito José das Couves, mas sim a gente tem que colocar essa obra, é uma obra da prefeitura de Rio das Flores, por exemplo, porque é o dinheiro que veio da prefeitura e é a prefeitura que tem que arcar, né, com o sucesso ou de sucesso, ou seja lá o que for, dessa implementação desse ato. Tá? Uma outra coisa importante também da gente falar é a respeito dos atos praticados por agentes de fato, ou os agentes putativos. Essa é uma outra questãozinha que às vezes passa despercebida quando a gente está lendo impessoalidade, a gente lê no geralzão, né? Lê, impessoalidade, não pode botar nome de ninguém, tem que ser em nome do Estado, blá, 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 passou e leu. Então, tem uma questãozinha aqui bem importante, bem interessante, que fala sobre os agentes putativos. O que são os agentes putativos? Bom, um exemplo de agentes putativos é quando uma situação ela recai sobre um agente que ele ocupa uma situação de maneira ilegal. Por exemplo, imagina uma situação em que um determinado cidadão de boa fé, importante destacar a boa fé, ele obtenha uma certidão negativa de débito perante a Receita Federal, tá ok? Sendo que essa certidão ela foi emitida pelo servidor João, que posteriormente se verificou que ele era investido de maneira irregular no cargo. Por exemplo, ele não tinha passado por um concurso público. E aí? O João vai ser prejudicado? A certidão negativa dele não vai ter validade? Como que fica essa situação? Bom, nesse caso, pela aplicação do princípio da impessoalidade, tem-se que a certidão do João, ela não foi emitida pelo servidor João, e sim pela Receita Federal, ou seja, pelo órgão. O que significa dizer que, uma vez declarada inválida a situação do servidor, as ações que ele tomou ali em nome da Receita Federal, elas não vão ser anuladas, a fim de quê? A fim de que não se prejudique o cidadão que foi até o órgão de boa-fé, conseguiu uma certidão e, consequentemente, teria a sua certidão anulada, né, por conta de uma situação que ele não sabia, que ele não tinha culpa. Então, quando o cidadão age de boa-fé, e depois se descobre uma situação posterior em que essa situação seria anulada porque
nesse caso, porque o agente não era pessoa capaz, né, nem apta para determinada atividade, ele não vai perder essa certidão, porque quem praticou a ação foi o órgão e não o agente que a gente chama de agente putativo ou agente de fato, porque de fato naquele momento ele era um agente público, tá ok? E por fim, aqui no nosso slide, eu coloquei um pontozinho que diz que o ato ele pode ser anulado por desvio de finalidade. Obviamente, né, como eu já falei para vocês, quando o ato ele não cumpre a finalidade de atender o interesse público, ele pode sim ser anulado por estar em desacordo com o princípio da finalidade e, consequentemente, da impessoalidade. Tá ok? Passando agora, então, para o terceiro princípio, que é o princípio da moralidade. Tiago, tá subindo aqui toda hora os negócios. Acho que essa merda vai dar merda. O que? O mensagem ali? É. Vai aparecer, mas não... Porra. Pode até aparecer, mas... Pode até? Claro que vai aparecer. Mas aí não tem como fazer muita coisa. Vai ficar horrível, cara. Por quê? Vai ficar aparecendo, mas... Mais, né? Mais. Nos meus vídeos da comunidade tudo Corta. aparece. Bom, vamos lá agora então, passando para o nosso terceiro princípio, a gente vai falar sobre o princípio da moralidade. Bom, o princípio da moralidade, ele é um princípio, não vou dizer para vocês que é um princípio difícil, porque de fato não é, mas é um princípio, bom, é o que eu já vou dizer para vocês, ele é um princípio um tanto quanto subjetivo, um tanto quanto cada um pensa de um jeito. Então, a gente tem que focar bastante para a gente não agir de acordo com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, porque não é por aí que a gente chega na concepção do que seja o princípio da moralidade, tá certo? Até a gente lendo aqui os slides, eu vou explicar, obviamente, para vocês, mas a gente já tem mais ou menos uma noção do que eu estou querendo dizer. O princípio da moralidade, ele requer uma necessidade de atuação ética dos agentes públicos, uma moral administrativa, que a gente vai tentar esclarecer um pouco do que seria isso. O conceito dele é indeterminado, mas passível de ser extraído do ordenamento jurídico. Ele possui um aspecto vinculado, permite a anulação dos atos administrativos. E aqui, por último, fala sobre o nepotismo, que é uma que existe muita divergência, e agora, então, as divergências aumentaram, né, por conta da possível nomeação aí do diplomata nos Estados Unidos, enfim. E muitas divergências, e acredito eu que possa ser cobrado na prova, mas não de uma maneira opinativa, né, talvez de uma maneira expressa do que diz a lei e até do que diz a súmula do STF. Mas, enfim, vamos seguir aqui, vamos tentar explorar um pouquinho do que seria o princípio da moralidade. Bom, o princípio da moralidade, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a doutrina entende que o bom administrador não é somente aquele que é conhecedor da lei, mas é aquele que é conhecedor também dos princípios éticos. E aí entra a questão de que o administrador ele deve ter uma conduta impecável, uma conduta ilibada, uma conduta exemplar, leal, de boa fé, deve seguir a fidelidade funcional, enfim, vários outros aspectos pautados na moralidade, né? Sendo que a moralidade ela é uma ideia muito subjetiva, uma ideia que cada um tem a sua. Por mais que a gente saiba que todo mundo quer que o administrador ele tenha, vamos supor, uma conduta impecável, o que seria para mim, Maria Amélia,
uma conduta impecável e o que seria para você uma conduta impecável ou uma conduta ilibada ou exemplar. Então, a moralidade, ela requer muito cuidado quando a gente passa por essa parte subjetiva, porque a ideia do que é certo ou errado, ela é diferente, tanto para mim como para você e como também para os agentes que executam os atos administrativos. Então, na verdade, o que importa não é o conjunto daquilo de que eu acho isso ou você acha aquilo. É óbvio que um conceito padrão de como a gente chama de um homem médio, do que seria a moralidade, ele é sim levado em consideração quando a gente fala em desobediência ao princípio da moralidade. Mas a gente também tem que entender que por conta dessa subjetividade, tá? Foi necessário que se criassem alguns aspectos objetivos com relação a essa questão. Por exemplo, na Constituição Federal, existem dispositivos, né? Existem artigos que falam, que estão relacionados à moralidade. A Lei de Improbidade Administrativa, por exemplo, né? Que fala sobre enriquecimento ilícito, evasão ao erário, e etc. Essa lei de improbidade, ela dá exemplos de situações em que ocorrem esses atos de improbidade e, inclusive, ela cita as punições para esses atos, né? Que, no caso, é a suspensão dos direitos políticos, a perda de função pública, a indisponibilidade de bens e também o ressarcimento ao erário. Então, esses dispositivos, eles falam sobre a moralidade de uma maneira objetiva. Vamos dizer assim, olha, não interessa o que você pensa, mas lá na lei está dizendo que se o administrador agir de determinada maneira, ele vai sim responder por ressarcimento ao erário. Ele vai sim ter indisponibilidade de bens. Ele pode perder a função pública. E ele pode ter os seus direitos políticos suspensos. Ah, mas eu não concordo. Bom, é o que está na lei. Então, essa moralidade objetiva, ela vai ser cumprida, ser respeitada, e ela assume essa característica objetiva da moralidade, essa moralidade que a gente leu no artigo 37. Ou seja, ela vincula o ato administrativo a determinadas condutas. Aqui, pela lei de improbidade, por exemplo, 9784, ele não haja em desacordo com aqueles artigos. Porque se ele agir, existem sanções para que ele seja punido por determinados atos. Então, isso é a moralidade objetiva, é o cumprimento do princípio da moralidade pela via objetiva. O que também não impede que a desobediência da moralidade subjetiva, como eu citei para vocês, e como a gente poderia citar outros exemplos, como o desleixo no trabalho, como o fato de bater ponto e ir embora, como nomear parentes despreparados para cargos políticos, atentar contra a honestidade e a justiça, enfim, quaisquer outros atos que subjetivamente se julgue imoral. Isso não significa que não se possa, por exemplo, recorrer ao judiciário com base em afronta à moralidade, pautada nesses critérios subjetivos, pautado em critérios que não estão especificados na lei de forma objetiva, mas que são claramente ofensas à moralidade, tá ok? Então, existe, quando a gente fala em princípio da moralidade, essa junção da moralidade objetiva, que é aquela que está especificada na lei, com a moralidade subjetiva, que é a moralidade que, porventura, olha, não, mas esse cara passou dos limites, ele colocou 10
parentes dele totalmente despreparados no gabinete, e só que o fulano faz X, Beltrano faz Y, mas isso não está especificado na lei, e aí como a gente faz? Bom, a gente faz. A gente entra e justifica pela moralidade subjetiva e requer a anulação daquele ato de toda forma. Tá ok? Bom, a moralidade administrativa, ela pode declarar um ato nulo, tanto pela administração, por meio da autotutela, quando a administração admite, né, a imoralidade daquele ato, ou pelo Poder Judiciário, desde que ele seja provocado. Ok? Bom, aqui com relação aos slides a gente citou, né? E agora vamos para o próximo princípio, que é o princípio da publicidade. Princípio tranquilinho, molezinha, que só tem um detalhezinho aqui, mas que é super fácil de você memorizar, tá? Bom, o princípio da publicidade, ele obriga a administração a dar transparência aos seus atos. Mas, professora, para que serve essa transparência? Bom, é muito simples. Essa transparência, ela serve para que os cidadãos e para que também os órgãos da administração controlem todos esses elementos que a gente já viu até aqui, todos esses princípios e todos os outros elementos que sejam necessários a algum tipo de ato. Ela serve como base no direito para assegurar também que todas as pessoas, todos os cidadãos, melhor dizendo, tenham direito de receber dos órgãos públicos informações, sejam elas de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Por exemplo, a Constituição, ela prevê uma série de institutos que traduzem para a gente essa garantia da publicidade, como, por exemplo, o habeas data, que é um instituto que está no artigo 5º da Constituição, que ele garante que o cidadão tem acesso às informações a seu respeito, que estejam em poder da administração. A gente também tem o mandado de segurança, que é a defesa do nosso direito líquido e certo, que também está no artigo 5º. O direito de petição aos poderes públicos. Um outro exemplo também é o direito de obter certidões em repartições públicas. Todos esses exemplos eles estão no artigo 5º da Constituição, tá? O direito de obter certidão em repartição pública também é um direito à publicidade, né? Você chegar no órgão público, exigir uma certidão para que você tenha publicidade de um determinado ato administrativo que você precisa provar para terceiro, por exemplo. E um outro exemplo, também do artigo 5º, é a ação popular, onde as partes legítimas, né, podem entrar com uma ação no judiciário requerendo a publicidade de determinados atos administrativos. Tá certo? Bom, então, a publicidade, como eu falei, ela tem a função, né, de garantir o controle da administração, tanto pelos cidadãos como pelo restante da administração. Ela tem a função de dar transparência para os atos, ela permite o controle da legalidade, da moralidade administrativa, por exemplo, né? Porque quando você tem acesso aos atos, você pode controlar se aquele ato é ilegal ou imoral, ou se ele desobedece a algum outro tipo de princípio, de lei ou de determinação específica para aquele ato, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as exceções, que são as restrições à publicidade. Bom, a primeira restrição que a gente fala aqui é a respeito da segurança da sociedade e do Estado. O artigo 5º, no inciso 33, ele fala que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, como a gente acabou de ler, né? Ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e a do Estado.
Ou seja, temos direito à informação? Sim, temos. Mas se porventura essas informações elas forem prejudiciais à segurança do Estado e à sociedade, ainda assim a gente vai ter direito? Não. Não, porque aí, mais uma vez, o interesse da coletividade vai se sobrepor ao interesse pessoal. Então, nesse caso, a gente não vai ter direito à publicidade de determinado ato. Ok? Bom, e o segundo exemplo de restrição à publicidade é com relação à proteção à intimidade e ao interesse social. Isso se volta mais com relação aos processos jurídicos, por exemplo, no caso que envolvam menores, questões de direito de família, enfim, onde de fato não cabe que todos tenham acesso a determinados atos judiciais. E aí a Constituição, também no artigo 5º, ela diz que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando da defesa da intimidade ou do interesse social, ou quando o interesse social exigirem, tá? Então, esses são os dois exemplos de exceções ao princípio da publicidade. Bom, agora aqui, no próximo tópico, a gente vai falar sobre a diferença da publicidade para a publicação. É uma questão também que a gente tem que tomar cuidado, porque é bem simples, mas na correria, na hora da prova, na hora que a gente lê uma coisa e entende outra, são palavras próximas e que a banca adora brincar com essas palavrinhas próximas, agir com essa maldade, e a gente às vezes sabe, erra, e depois quando vê quer morrer, né? Então, é importante a gente ficar bem atento a essas diferenças, tá? Quando a gente fala em publicidade, a gente está falando em divulgação por meio de imprensa oficial. A publicação oficial é a que gera os efeitos jurídicos, é a do órgão oficial da administração. Não adianta a divulgação pela imprensa particular, não adianta a divulgação pela televisão ou pelo rádio, mesmo em horário oficial, mesmo que, vamos supor, numa... como que a gente chama? Quando o presidente entra e fala ao vivo, não adianta. Isso não dá publicidade ao ato administrativo. A publicidade, ela só se dá por meio de órgão oficial. Para que essa publicidade ela tenha efeitos jurídicos, ela tem que ser publicada numa imprensa, num diário oficial, num boletim interno, ou seja, em alguma forma legal que possa dar, de fato, publicidade ao ato, tá certo? A publicidade, ela constitui um requisito de eficácia, o que quer dizer que um ato que ele está constituído, mas que ele não foi publicado, ele não é ele é um ato válido. Ele não é um ato inválido, mas ele é um ato sem eficácia. Mas por que é um ato sem eficácia? Bom, é simples. É um ato sem eficácia porque as pessoas ainda não sabem que ele existe. Um ato você só sabe quando ele existe, quando ele é publicado. Logo, se um ato ele não é publicado, ainda que ele seja válido, ainda que ele cumpra todos os seus elementos e que ele esteja ali, pronto, né, para ser utilizado, ele não é eficaz porque ele ainda não foi colocado em público, as pessoas ainda não sabem que ele conhece, aliás, não conhecem que o ato existe, né? Então, ele é um ato sem efetividade, tá ok? E, por fim, é interessante a gente falar aqui do entendimento do STF na divulgação dos nomes dos cargos e da remuneração dos servidores públicos. Foi uma maneira que o STF, um meio termo que o STF encontrou para garantir o princípio da publicidade com relação a essas questões de remuneração de servidores, mas, por outro lado, ele também fez um respaldo, né, uma segurança, digamos assim, para esses servidores, e ele proíbe que sejam indicados o CPF, a identidade e o endereço dos servidores, obviamente, como uma medida de segurança.
tá ok? E também é importante a gente falar sobre a lei da transparência, que hoje ela tem o principal instrumento dela é o portal da transparência, por meio do qual existe é obedecida a lei de informação, e os cidadãos e pessoas jurídicas, enfim, podem ter acesso a diversas informações de diversos órgãos, podem requerer explicações, certidões, enfim, uma série de explicações e exigir a publicidade de determinadas situações que antes eram bem mais difíceis, você tinha que recorrer ao órgão, fazer requerimentos, toda uma burocracia, que hoje, com o portal da transparência, com a lei de acesso à informação, se facilitou bastante e trouxe bastante efetividade ao princípio da publicidade. Tá bom? Bom, então agora a gente vai passar para o nosso último slide. O último, está acabando. O último slide, que fala sobre o princípio da eficiência. Bom, o princípio da eficiência, ele é um princípio que ele procura exigir a presteza, a perfeição, o rendimento funcional, ele busca trazer maior produtividade e redução dos desperdícios de recursos. Bom, eu coloquei aqui que o princípio da eficiência é ligado à reforma do Estado, à administração gerencial. O que isso significa dizer? Bom, significa dizer que esse princípio da eficiência, ele foi incluído na Constituição pela Emenda Constitucional 19, no ano de 1998, e essa emenda, ela tinha a intenção de reformar o Estado. Ela pretendia implementar na máquina administrativa uma administração gerencial. O que seria essa administração gerencial? Seria diminuir a burocratização, a quantidade de requerimentos, de procedimentos, de pagamentos de taxas e de processos demorados. Ela queria trazer mais produtividade, mais celeridade, mais eficiência, baseada exatamente no gerenciamento das empresas privadas. E qual era o objetivo dessa mudança, dessa implementação, dessa administração gerencial? Bom, o objetivo, acredite vocês ou não, era diminuir a corrupção. Sim, diminuir a corrupção, e parece que falhou. Bom, independente de ter falhado ou não, a ideia era que fosse implementado o dever da boa administração. E após a implementação do princípio da eficiência, pela Emenda Constitucional 19, esse dever da boa administração passou a ter um status constitucional. E, a partir daí, nasceram outros desdobramentos a fim de tentar garantir essa eficiência pela Constituição Federal. Alguns desses desdobramentos do princípio da eficiência, que obviamente podem cair na sua prova lá, surgiram juntamente com o princípio da eficiência, na Emenda Constitucional 19. São eles, vamos lá. A exigência da avaliação especial de desempenho para a aquisição da estabilidade. Ou seja, hoje, para que o servidor público tenha estabilidade, existe a avaliação especial de desempenho para que ele adquira essa segurança, né? E também a perda do cargo do servidor estável mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, que também não existia e que foi implementado com essa reforma gerencial. Ok? Bom, o segundo desdobramento do princípio da eficiência se refere à exigência da participação dos servidores em cursos de aperfeiçoamento, para que eles possam ser promovidos. Antes não existia essa exigência de participação em cursos para que houvesse a promoção dos servidores de carreira, né? Uma outra modificação também foi a possibilidade de uma autonomia gerencial de alguns órgãos e entidades da administração direta e indireta. Essa autonomia gerencial é chamada de contrato de gestão, como, por exemplo,
uma autarquia executiva passa a receber um maior fomento, um valor maior da administração pública, e a partir de então ela exige uma obrigação maior de atingir metas maiores para com a administração pública. A administração pública, vamos dizer assim, aumenta a sua verba e ela aumenta a sua eficiência. É mais ou menos isso a grosso modo. E não existia essa possibilidade e ela foi criada também a partir dessa reforma e com exceção do princípio da eficiência. É importante a gente destacar, tá, que o princípio da eficiência, ele não fala só da eficiência do agente público. A gente não espera só um melhor desempenho do agente público, a gente espera um melhor desempenho da administração como um todo, ou seja, serviços administrativos internos mais eficientes, a implementação de tecnologias mais modernas, a atualização do método de trabalho. E um exemplo disso que se adequa bem ao princípio da eficiência com relação aos órgãos, né, e à administração, seria a digitalização, a implementação da tecnologia no Poder Judiciário, a digitalização dos documentos antigos e a utilização, hoje em dia, do token para o advogado dar entrada nos processos, para ele acompanhar os processos, as audiências também, que já são feitas em sua grande parte por meio do sistema digital, enfim, tudo isso são modernas tecnologias, né, que vêm sendo utilizadas em prol, obviamente, do princípio da eficiência. Então, a gente conclui que esse princípio ele possui dois focos, um voltado para a conduta do agente, né, que instituiu os cursos, instituiu algumas condições para que haja a promoção e também a estabilidade, enfim, maneiras de conscientizar e de tornar o servidor mais eficiente. Também com relação aos órgãos, né? Implementando aí tecnologias, modificando seus métodos de trabalho, buscando sempre ser menos burocrático, ter menos desperdício de recursos e, consequentemente, aumentar a produtividade. Bom, e para finalizar esse princípio, é importante a gente destacar que, como todos os outros princípios, e como aqui foi falado por diversas vezes, o princípio da eficiência ele também não pode, de forma alguma, se sobrepor a nenhum dos princípios que aqui foram falados e nem a nenhum dos outros princípios que, porventura, nós iremos discutir. O princípio da eficiência ele não pode, por exemplo, se sobrepor ao princípio da legalidade com a desculpa da eficiência. Ele não pode, em prol da eficiência, agir ilegalmente, agir em desacordo com o princípio da legalidade e nem em desacordo com nenhum outro princípio. Tá ok? Bom, a gente está finalizando a nossa live. Aqui, nesse último slide, eu coloquei para vocês o número do meu WhatsApp e coloquei também o meu e-mail, tá? Bom, para quem não tem as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram e a gente tem um grupo do WhatsApp, caso vocês queiram entrar ou se vocês quiserem ter acesso aos links, vocês podem até me mandar um WhatsApp aqui para o 99520-0468 021, é importante dizer, né, porque aqui não está, 021 Rio de Janeiro, tá? 99520-04-689. 68. Não tem esse 9 aqui, não. Putz. De onde você tirou esse 9, cara? Tira aqui a tela que eu vou concluir. Depois a gente vê o que faz com isso. Bota a minha carinha de novo. Não.
Não, amor, bota a minha cara aí, depois vê isso. Não vai dar pra mexer agora. Na hora de editar você tira, porque eu vou falar agora. Então, gente, essa foi a nossa aula, tá? Sobre os princípios explícitos do artigo 37 da Constituição. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, principalmente, né? Que é o mais importante. Eu fiz essa aula com muito cuidado, com muito carinho. Eu fiz essa aula focada nos pontos que eu julgo mais importantes com relação a esses princípios, as coisas que eu acredito que caiam mais em prova, para ajudar vocês, obviamente, na hora de estudar, na hora de revisar, na hora de fazer os exercícios. E eu espero que quando vocês forem fazer os exercícios, vocês olhem lá e vejam, nossa, que legal. A tia disse que isso caía e cai mesmo. Essa é a intenção, tá? Eu queria falar para vocês que, como eu já falei no começo, eu sou professora de Direito Administrativo. No momento, a gente está criando alguns projetos, principalmente para a prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e para outros tribunais de justiça também, que a gente sabe que eles estão sendo lançados aí, bastante tribunais, e todos eles caem em direito administrativo, obviamente, e também para a prova da Unirio, que vai ter uma parte que está meio misturado, meio constitucional, meio administrativo, mas direito constitucional e administrativo são quase siameses. Então, fica bem difícil mesmo diferenciar eles. E o que eu queria falar para vocês é que a gente tem alguns pacotes, eu trabalho com aulas individuais, alguns pacotes com 4 aulas, com 8 aulas, e aí eu gosto de trabalhar com a explanação da matéria e depois passar exercício para os meus alunos, para que eles treinem e depois tragam de volta na próxima aula, e aí a gente analise rapidamente os exercícios, claro, porque não adianta nada a gente estudar, você assistir essa aula hoje, você amanhã, pelo menos, você não revisar e fixar essa matéria, porque infelizmente a matéria se perde, é muito conteúdo, a nossa cabeça ela não é só usada para estudar, né? É usada para uma série de coisas e se você não treinar, se você não exercitar aquilo, pelo menos 24 horas depois, no primeiro momento, claro que depois você vai ter que voltar de novo naquela matéria, mas eu digo, estudou 24 horas depois, é extremamente necessário que você faça os exercícios. Então, nas minhas aulas, eu primo por isso. Eu dou a matéria, em seguida eu mando para vocês os exercícios, para vocês fazerem no almoço, em pé no trem, indo para o trabalho, indo para a faculdade, deitado na cama para dormir, dá sono. Então, deitado na cama quando acorda, acho que é melhor. No final de semana, enfim, no intervalo da novela. Se bem que novela não é bom para concurseiro, porque você cria vício, então novela não é legal. Mas se por acaso você já estiver tentando se libertar, faz pelo menos no intervalo. Não importa, o importante é você fazer a revisão. E você, lógico, estudar muito, porque sem estudar não tem como passar, tá bom? E então eu me disponibilizo para tirar as dúvidas. A gente continua com as nossas questõezinhas lá no Facebook. A gente está em torno já da 20ª questão. Disponibiliza um gabarito super comentado, super legal para vocês. Estou pensando em compilar essas questões e montar um material bem legal com todas essas explicações que acho que estão sendo bem bacanas, sobre todas as questões, com cada item comentado, e aí vocês vão ficar sabendo mais para frente, não vai demorar muito, tá? E é isso. Quem quiser saber informação sobre as aulas, quem quiser tirar dúvida, quem precisar de ajuda, quem, enfim, estiver precisando de qualquer coisa, é só chamar. Eu vou só confirmar para vocês o número do WhatsApp, porque agora, quando eu estava gravando, eu vi que tem um errinho ali no cartão do último slide. Então, quem quiser anotar aí o número correto do
O WhatsApp, ele não tem um 9 no final, tá? É 21 99520 0468. 21, Rio de Janeiro, 99520 0468, tá bom? Então, bom, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente volte a se ver em breve e espero que vocês tenham bons estudos e boa sorte, porque, como diz o William Douglas, a sorte, ela existe, mas existe para quem estuda e aí ela dá só um empurrãozinho. Só com sorte não dá certo, mas se você estudar, no finalzinho a sorte pode te dar um empurrão. Tá bom? Gente, um beijo, espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição para o que vocês precisarem. Tchau, tchau. Cara, foi 1h10 aproximadamente.